Olá, sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos. Você sabe qual o melhor lugar para guardar vinhos em sua casa? Não sabe? Então vamos falar sobre vinhos de uma forma simples, de maneira que você entenda. Para entendermos o melhor lugar para guardar vinho em nossa casa, nós vamos agir por exclusão. Eu explico. O vinho tem vários inimigos. Assim, se você afastar o vinho dos piores lugares possíveis que você possa guardá-lo em sua casa, você já estará fazendo um grande trabalho e escolhendo um ótimo lugar. Quais são os principais inimigos do vinho? Vou citar alguns. O primeiro é a alta temperatura. O segundo é a variação rápida da temperatura. O terceiro é a trepidação. E o quarto é a luz. Vamos ao primeiro. O pior lugar que você poderia colocar um vinho na sua casa é aquele lugar onde é muito quente. Por quê? O vinho, para ser guardado por muito tempo, ele precisa estar a uma temperatura entre 12 e 15 graus, ou até mesmo 10 a 15 graus. É óbvio que para isso, num país tropical como o nosso, nós teremos que ter uma adega climatizada. Mas estou partindo do pressuposto que você não tem uma adega climatizada e quer escolher um bom lugar para guardar os seus vinhos. Qual é o lugar mais quente da sua casa? Eu acredito que o lugar mais quente da sua casa é a cozinha. E a cozinha, nós temos dois grandes inimigos do vinho. Não somente o local mais quente, como o local onde a temperatura mais varia. E o calor da cozinha não vem apenas do fogão, vem também às vezes da geladeira, pois o próprio motor da geladeira aquece o ambiente. A temperatura alta, a qual o vinho é exposta por um tempo considerável, acelera o processo de degradação do vinho. O vinho estraga com maior facilidade. Então você pode imaginar assim, mas eu ainda posso guardar os meus vinhos na cozinha, na geladeira, porque na geladeira está numa temperatura de 8, 10 graus e aí não tem calor. Eu diria para você, cuidado. Por quê? A geladeira apresenta um outro inimigo do vinho que é a trepidação. A trepidação de médio a longo prazo também colabora e ajuda na degradação do vinho. O vinho estraga mais facilmente e perde as suas características. Quando eu digo trepidação na geladeira, ela ocorre em razão do motor da geladeira. Assim, se você tem um vinho que você comprou ou ganhou, um vinho que você considera caro, que você pensa bebê-lo numa data especial, daqui meses ou até mesmo daqui a um ano, não guarde na geladeira. Você poderá ter uma decepção, deixá-lo na geladeira, sujeito à trepidação, por muito tempo. Mas aí você pode perguntar, mas venha cá, uma adega climatizada também não tem motor? Não tem trepidação? E aí eu abro um parênteses. Há dois tipos de adega climatizada. As mais simples, que são chamadas termoelétricas, que não têm motor. E as melhores com motor, porque mantém a temperatura constante no interior da adega, estão sujeitas à trepidação? Eu diria que não. Por quê? As melhores adegas, apesar de terem motor, as adegas possuem um dispositivo antitrepidação, de maneira que o motor liga, desliga, funciona, mas no interior da adega os vinhos não sentem qualquer trepidação. Por isso que as boas adegas climatizadas são caras. E o vinho também tem um outro inimigo. Qual seria? A luz. Tanto a luz solar, isto é, a luz natural, quanto a luz artificial, se incidem por longo tempo diretamente sobre o vinho, podem ajudar também na mais rápida degradação do vinho, isto é, o vinho estraga mais rápido do que se ele estivesse em um local escuro. Assim, se você tem na sua casa um ambiente onde você deixa o vinho e ele está sujeito à luz intensa, seja solar ou seja de lâmpadas, é bom você rever este local. Qual a sugestão? Se não há como você não deixar o vinho num local que não seja escuro, eu aconselho você então a embrulhar os seus vinhos com um papel manteiga, por exemplo. São esses papéis que são bem fininhos que você encontra por um ótimo preço em qualquer papelaria. E ainda tem uma outra sugestão para você guardar os seus vinhos. Você pode guardar os seus vinhos no seu guarda-roupa. É um local que não tem variação de temperatura,
não tem grande incidência de iluminação e muito menos trepidação. Assim, ache um local no seu guarda-roupa e deixe lá os seus vinhos, principalmente aqueles que você vai demorar para beber. Mas eu quero fazer outra observação. Se você vai beber os seus vinhos rapidamente, comprou e vai bebê-los em uma semana ou duas e quer deixar na geladeira, não há problema. Essa pouca trepidação por pouco tempo não há problema algum. A geladeira compromete seus vinhos se você guardá-los por um longo tempo. Se você decidiu guardar os seus vinhos no local que você escolheu, que não tem grande variação de temperatura, não é muito quente, não tem muita iluminação e também não tem trepidação, é importante que você saiba que vinhos com rolha devem ser guardados na posição horizontal, deitados. Por quê? Porque assim o vinho entra em contato com a rolha se mantém umidificada e ela fica expandida, impedindo assim a entrada de oxigênio e, por consequência, que o vinho venha a se oxidar. Mas se você tem um vinho que é fechado com tampa de rosca, você pode tranquilamente deixá-lo na posição vertical, não precisa colocá-lo na posição horizontal. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixe a sua curtida e o seu comentário. Para mim será uma grande satisfação. E lembre-se, no mundo do vinho é assim, quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia. Saúde e um forte abraço!